em relação a notícias, né? Porque é aula de atualidades. Aí resolvi pegar um tema mais relevante, que sempre cai em um ou outro vestibular, né? Que é liberdade de expressão. E aí vou explicar um pouco sobre liberdade de expressão no Brasil, liberdade de expressão nos Estados Unidos, alguns limites da liberdade de expressão. Vou dar um contexto mais atual, né? Dessa definição de liberdade. E é isso. Aí também vou falar um pouco daquele caso do Lázaro lá, do psicopata. E vou compartilhar a tela aqui, aí vocês me avisam se tá dando para ver aí. Vocês estão conseguindo ver os slides aí? Sim. Sim? Beleza. Obrigado. Então, vamos lá. Enquanto isso, o pessoal vai terminando de entrar aí. Como eu falei, né, o tema é sobre liberdade de expressão. E aí, comumente a gente vê essas questões, né, de, por exemplo, até onde vai o limite da liberdade de expressão, tal comportamento é censura, né, estão cancelando a liberdade de expressão quando impede alguém de postar alguma coisa, de falar alguma coisa. E aí, nos países livres e democráticos, né, como a maioria dos países ocidentais, essa questão da liberdade de expressão ela é tratada de duas maneiras. Uma que segue mais ou menos os moldes dos Estados Unidos e uma outra que vem ali mais ou menos da Europa, que é a que o Brasil utiliza. E aí é que eu expliquei um pouquinho do sistema jurídico do Brasil, né, para a gente poder entender. O Brasil ele usa um sistema jurídico que se baseia no conceito de que nenhum direito é absoluto. Então, você nunca vai ter um direito total, um direito pleno, né? Por exemplo, a gente tem o direito de ir e vir aí, só que esse direito ele não é total, ele não é absoluto. Pode ser que um dia ele seja limitado por conta de outro direito que é tão fundamental quanto ele, é tão importante quanto ele. E esse foi o argumento, né, da maioria dos juristas brasileiros para explicar essas medidas restritivas da pandemia, né? Nesse momento que a gente está vivendo, né, talvez o direito à vida e à saúde são mais importantes do que a liberdade de locomoção, de reunião, coisas desse tipo. Então, justamente pelo fato de nenhum direito nosso ser absoluto, ser total, ele pode ser restringido em algum momento, pode ser diminuído, pode ser limitado. E a liberdade de expressão, justamente por ser também um direito fundamental que todo brasileiro tem, ela também não é absoluta, porque assim como os outros direitos, ela nunca vai ser total. Ela pode ter um momento que ela vai ser restringida, pode ter um limite à nossa liberdade de expressão. E esses limites, eles podem atingir algumas opiniões, algumas crenças, algumas manifestações que foram consideradas crimes e que não podem ser externalizadas, né? Às vezes o sujeito ele é um racista, é um nazista e ele não pode expressar essa opinião porque isso é considerado crime no nosso sistema jurídico. Então, a liberdade de expressão no Brasil, ela também pode ser limitada em alguns casos pessoais, como, por exemplo, nos crimes de injúria ou difamação, né? Que é geralmente quando o sujeito fala uma coisa e aí o outro se sente ofendido. Às vezes aquilo ali não era nenhuma ofensa, mas o cara se sente ofendido e decide processar ele porque ele feriu a honra dele, ele difamou ele, ou ele fez uma injúria contra ele. E aí vai caber ao juiz do caso ali ver se aquilo realmente pode ser considerado uma ofensa, né? E se pode realmente ser um limite à liberdade de expressão. Então, a liberdade de expressão ela pode ser limitada em casos pessoais, assim, né? Quando a pessoa se sente ofendida, claro que se o juiz permitir, né? Se o juiz assinar, e também ela pode ser limitada pelo Estado, né? Pelo poder estatal, pelo poder judiciário, pelas leis que a gente tem. Então, eu coloquei os exemplos aqui. No Brasil é proibido fazer apologia ao nazismo, né? E a lei de racismo também impede a discriminação de pessoas por cor, raça, religião, etnia e procedência nacional. Então, são esses 5 fatores aqui que são incluídos na lei de racismo e muitas pessoas acham que quando falar o sujeito foi enquadrado na lei de racismo é só porque ele cometeu alguma coisa em relação à cor da pele da outra pessoa, mas não é só isso, vai muito mais além disso. Por exemplo,
O sujeito não pode falar que todo árabe é terrorista, ou que determinada religião é ruim, ou que determinado país só tem vagabundo, coisas desse tipo, assim, essas generalizações em relação à religião, raça, etnia ou procedência nacional, também vão ser enquadradas no crime de racismo, e aí não vai ser considerado uma liberdade de expressão, isso não é uma liberdade da pessoa. Isso é um limite à liberdade, né? Ela não pode ultrapassar essas coisas que a lei considerou crime. Então, geralmente, quando uma pessoa é pega nesses crimes assim, todo mundo concorda, né? E geralmente isso gera um pouco de confusão, porque comumente, né, a gente vê, principalmente político, falando mal de alguém, né, falando que é uma pessoa vagabunda, homenageando ditadores, às vezes, criticando duramente algum opositor político, né, chamando de louco, coisas desse tipo, assim, ofendendo a pessoa mesmo, e eles não são punidos, né? E aí todo mundo fica meio que se perguntando, mas por que que isso acontece? Por que que um cidadão normal não pode chegar e falar que tal político é vagabundo, mas o político pode chegar e falar que considera tal pessoa vagabunda? Isso acontece porque a nossa Constituição deu uma liberdade de expressão maior para quem é político, para quem é do poder legislativo, né? Que no caso do Brasil é os deputados, senadores, vereadores, deputados estaduais e federais, né? Eles têm algo que chama imunidade material, que eles podem dar qualquer tipo de opinião, falar qualquer coisa, né? Desde que seja no exercício do cargo deles, né? No plenário lá, e não vai ser punidos. Essa lei foi criada porque a nossa Constituição veio depois da época da ditadura militar e era comum censurar algumas opiniões políticas, né, principalmente quem é contra o governo. Então resolveram dar essa imunidade para quem é político, né? E aí hoje em dia os políticos podem fazer o que quiser, podem xingar o pessoal que ele vai ser enquadrado nessa imunidade aí. Então, no Brasil, quem vai definir o limite da liberdade de expressão é a lei, né? E os juízes que vão aplicar essa lei no caso concreto. Só que, como a gente viu aí, os políticos eles têm uma liberdade de expressão mais ampla do que a população normal, né? Também não é todo político. Por exemplo, presidente, governador, prefeito não tem essa imunidade material. É só o pessoal do poder legislativo, que é deputado, senador e vereador. Só isso. E aí eu vou explicar aqui também o segundo molde que os países usam, que é a liberdade de expressão dos Estados Unidos. Mas caso alguém tenha alguma dúvida aí em relação ao do Brasil, pode perguntar também. Pode mandar no chat, pode abrir o microfone. Nos Estados Unidos, é basicamente meio que o oposto daqui. Lá tudo é permitido. Então, é como se todo cidadão tivesse aquela imunidade que os políticos têm aqui no Brasil. Todo cidadão ele pode manifestar qualquer opinião em qualquer lugar. Pode ter manifestação até de supremacista branco lá, como tem em alguns estados, principalmente mais do sul, né? Pode ter gente defendendo segregação de pessoas, etc. O único limite que tem ali nos Estados Unidos é quando aquilo vai se tornar uma agressão, ou um convite à agressão. Então, enquanto o sujeito ele está apenas falando as bobeiras dele ali, está tranquilo. Ele não vai ser punido por isso. Agora, se ele falar, eu acho então que a partir de agora a gente tem que começar a atacar árabes, né? Alguma coisa desse tipo, bater em mexicano, sei lá. Aí sim ele vai poder ser punido, porque ele está incentivando a violência. Então, esse é o único limite à liberdade de expressão nos Estados Unidos, que é o incentivo à violência. Se o sujeito não incentivar a violência ou a agressão de alguém ou de algum grupo, ele não vai ser censurado de nenhum modo. E aí, por que que eles fizeram isso, né? Eles adotam esse sistema, que é conhecido como livre mercado de ideias, para evitar que algumas coisas preconceituosas se propaguem. E aí pode parecer meio esquisito, né? Porque, por exemplo, então eu vou deixar os caras se manifestarem, vou deixar todo mundo falar, e isso vai ajudar a não propagar o nazismo, o racismo ou essas ideias malucas. E é justamente isso que eles acreditam, porque quando você deixa essas pessoas falarem em público, elas vão ser contestadas, né? Então vai ter alguém que vai mostrar o oposto para elas, vai mostrar que elas estão erradas. Essas pessoas também elas vão ser expostas ao ridículo, né? A sociedade vai
julgar elas, todo mundo vai perceber que essas ideias e crenças são erradas, são horríveis, e vai excluir essas pessoas. Então, você vai realmente conhecer quem você está votando, quem é seu amigo, seu vizinho, porque o cara vai poder falar tudo que ele realmente acredita. E aí você vai decidir se aquilo ali você quer conviver com alguém desse jeito ou não. E aí essas pessoas que são preconceituosas ou que usam a liberdade de expressão para atingir algum grupo ou alguém, elas acabam se tornando meio excluídas, né? São um grupinho meio de louco ali. Então, essas ideias e crenças vai naturalmente meio que deixar de existir ou deixar de ser importante porque a sociedade vai contrapondo aquilo ali e todo mundo vai vendo que aquelas ideias são erradas e aquilo vai meio que morrer num grupinho pequeno de pessoas, às vezes meio loucas, tem até algumas com problema mental de verdade. O que acontece aqui no Brasil e nos outros países que proíbem e que o pessoal dos Estados Unidos fala que é ruim, é que quando você proíbe essas ideias, né, essas manifestações de pensamento, esses sujeitos, essas ideias não vão morrer, né? Elas vão continuar existindo e esses sujeitos vão começar a se reunir em grupinhos escondidos ali. E aí o problema dessa reunião em grupinhos escondidos é que ele só vai se reunir com quem pensa igual a ele. E aí essas pessoas que pensam igual a ele vão sempre reforçar as crenças dele, né? Não vai ter nenhum contraponto, não vai ter nenhuma ridicularização, ele não vai ser excluído. Pelo contrário, ele vai até se sentir especial, se sentir aceito, porque ele participa de um grupinho secreto, né? Um grupinho tipo supremacista, alguma coisa desse tipo. E ele vai se sentindo alguém até importante, tentando convencer outras pessoas, e aí essas ideias acabam meio que se propagando, né? Então funciona como meio que o oposto. Então, de acordo com o pessoal dos Estados Unidos, né? Se você deixar todo mundo falar, essas pessoas vão ser ridicularizadas, vão ser expostas ao contraponto, e essas ideias vão meio que morrer ali na sociedade, né? Todo mundo vai perceber que é burrice e elas vão deixar de ser seguidas. Agora, se você censurar em impedir algumas pessoas de expressar a opinião delas, essas ideias vão ganhar mais força porque elas vão começar a se reunir em grupinhos que têm as mesmas crenças que eles, né? E tentar recrutar cada vez mais pessoas. Aí vai da opinião de cada um, qual que é o modelo melhor a ser seguido, né? O Brasil seguiu essa de criminalizar as coisas. A gente tem a liberdade de expressão, claro, mas algumas delas são consideradas crimes. Então, aí vai da opinião de cada um, né, de cada país, do que acha melhor. Aí eu coloquei aqui, né, a diferença do Brasil e dos Estados Unidos e vou apresentar a polêmica atual que eu tinha falado, que acontece em relação às big techs, né, como o Facebook, Instagram, Twitter. E aí a pergunta que fica é se elas podem censurar ou bloquear perfis por conta de alguma opinião que o dono daquele perfil tem. E o caso mais emblemático, talvez, né, foi que o presidente dos Estados Unidos, né, o ex-presidente, Donald Trump, perdeu todas as contas nas redes sociais que ele tinha, porque, de acordo com a opinião desses donos dessas plataformas, ele estava incentivando a violência e ia contra as diretrizes da plataforma. Só que ele foi bloqueado enquanto ele ainda era presidente dos Estados Unidos, né? Então, aí fica aquela dúvida, né? O que vale mais nesses casos? As diretrizes do contrato que a gente firma com aquela rede social, né? Concordando com aqueles termos que ninguém lê, ou a lei do país daquela pessoa. Por exemplo, o presidente dos Estados Unidos, ele se comunicava com os eleitores dele através das redes sociais. Será que você pode tirar essa comunicação que é democrática, né? Que até os opositores dele se comunicavam pelas redes sociais deles. Você ia saber o que ia acontecer nos Estados Unidos pelas redes sociais do presidente. Então, será que é o certo essas empresas terem esse poder de meio que censurar a voz de uma pessoa? Ou será que o certo deveria seguir a lei daquele país? Essa é a nova discussão que está tendo nos países, né? Os Estados Unidos está tentando elaborar leis a respeito disso. Já veio alguma coisa aqui para o Brasil. Então, será que essas empresas poderiam limitar a opinião do presidente dos Estados Unidos? Porque ele falava coisas como, tipo, o vírus é chinês, a eleição é fraudada e coisas do tipo.
Ou será que eles deveriam seguir a lei dos Estados Unidos, que, como a gente viu, ela é bem ampla, né? Ela só limita a liberdade de expressão quando a pessoa influencia a violência, né? Que talvez poderia ser o caso de tirar aquele post que ele fez falando para o pessoal ir se manifestar lá no Capitólio, que acabou gerando a invasão, né? Esse daí sim seria um post que poderia ter sido deletado ou censurado pelas redes sociais. Só que tirar todo o perfil do ar, será que isso era o correto? Provavelmente a gente vai ver algum desenvolvimento disso aí nesses próximos anos do governo do Joe Biden. E no Brasil, né, as redes sociais, elas também podem e devem excluir alguns perfis de pessoas que cometem os crimes, né, como eu tinha falado, de racismo, de apologia ao nazismo, apologia a drogas também, né, sempre que tiver um crime explícito ali, né, que todo mundo consegue perceber que aquilo é errado, a rede social tem sim que excluir aquilo, porque ela não pode deixar aquilo no ar, porque é como se ela estivesse concordando com aquela opinião, né? Mas opiniões acerca de alguns fatos políticos e tal, talvez não podem ser limitadas pela rede social, né? Talvez seria necessário uma análise judicial mesmo, uma ordem judicial. Então, por exemplo, talvez a rede social acha que tal opinião não está certa, é um crime. Então, ela teria que encaminhar isso para um juiz e aí o juiz sim ia poder dizer se aquela opinião pode ser limitada, se pode limitar a liberdade de expressão daquela pessoa. Porque se você deixar meio que para as empresas ali, vai virar uma caça às bruxas, né? Porque às vezes tal plataforma concorda com a opinião X, aí a pessoa fala Y, ela vai ser censurada. Ou então, outra plataforma concorda com a opinião Y e a pessoa fala X, ela vai ser censurada. Então, tem que ter talvez alguma lei nesse sentido, né? Porque essas empresas, como o próprio nome diz, elas são empresas e elas têm que se adequar à lei de cada país, né? Mesmo que a gente assine esse contrato com ela que ninguém lê, esse contrato ele tem que se submeter à lei do nosso país, né? Porque não é algo mais forte que a nossa Constituição. Então, essa também é uma discussão que vai vir muito forte aí nos próximos meses, talvez em vestibulares, para ver se o Brasil tem que fazer uma lei para limitar as redes sociais, coisas desse tipo, sabe? Só que não é limitar as redes sociais no sentido de tentar censurar alguma opinião, é de tentar impedir que censurem alguma opinião, né? Porque se for para tentar meio que limitar alguma coisa da internet ou limitar alguma opinião, aí vai ficar pior do que já está. Então, eu coloquei alguns links aqui da BBC, de alguns outros sites, que é interessante dar uma lida também. E caso alguém tenha alguma dúvida ou queira falar alguma coisa que viu aí, se viu alguma questão, pode ficar à vontade. Que aí eu vou falar do caso do psicopata lá. Vou só beber uma água aqui. Bom, então está tudo tranquilo aí. Eu vou para as notícias da semana, né? Essa semana não teve tantas notícias assim. Talvez a notícia mais famosa que a gente está tendo aí nos últimos dias é o do caso Lázaro lá, que é o cara foragido em Goiás, né? Esse cara ele estava cumprindo pena por roubos e estupro e por diversas vezes ele pediu para a justiça a progressão de regime, que eu vou explicar o que é ali. E ele conseguiu essa progressão de regime, ele foi para o regime semiaberto em 2014, só que ele estava meio que proibido ali de ser beneficiado por aquela saidinha, sabe? A saidinha de Dia dos Pais, de Dia das Mães, enfim, aquelas saidinhas que tem no Brasil, né? Que até o pessoal que às vezes mata os pais tem direito de sair no Dia dos Pais, então não faz muito sentido. E aí, recentemente ele fugiu numa dessas saidinhas da Páscoa, né, em 2016, foi recapturado, voltou para a cadeia e em 2018 ele escapou de novo e agora está solto aí desde então. Então, eu vou explicar um pouco do nosso sistema penal aqui no Brasil, né, mas bem básico. No Brasil, a pena máxima que a gente tem agora, depois do pacote anticrime de 2019, é 40 anos. Antes era 30, agora subiu para 40. Só que a maioria dos presos não ficam esse tempo, não chega nem perto desse tempo, porque existe essa chamada progressão de regime. E aí, como funciona essa progressão de regime? Né? Quando o sujeito ele é condenado, que ele fez um crime e ele vai sofrer a pena,
se aquela condenação dele for entre 1 a 4 anos, ele vai cumprir essa pena em regime aberto. Então, ele vai ficar solto, né? Ele só talvez não vai poder sair da cidade, vai ter que assinar algumas coisas lá todo mês, né? Provar para o juiz que ele está sendo uma pessoa boa, né? Mas ele não vai ir para a cadeia, ele vai ficar solto na sociedade. Agora, se a pena dele for de 4 a 8 anos, ele vai ir para regime semiaberto. E o regime semiaberto é aquele que ele vai ter que dormir na cadeia. Só que durante o dia ele fica meio que livre ali para poder trabalhar, para poder andar pela cidade, né? E eles usam esse tempo livre para continuar cometendo crime. E se ele for condenado a mais de 8 anos, ele vai para regime fechado, que ele vai ficar preso na cadeia mesmo, sem poder sair. Só que o que acontece? Quando o sujeito, por exemplo, ele é condenado a 8 anos, quando ele cumprir 2/3 dessa pena, né, que vai dar mais ou menos uns 2 anos e meio ali, ele pode evoluir de regime. Aí ele sai do regime fechado e vai para o regime semiaberto. Então, o cara foi condenado a 8 anos de cadeia, né? Só que ele vai ficar 2 anos e meio preso e aí ele vai poder ir para o regime semiaberto, que é o que aconteceu com o Lázaro, que é o cara que escapou. E aí, quando ele for para o regime semiaberto, ele vai poder andar normalmente na sociedade de dia, né? Arrumar emprego, tentar arrumar emprego, e vai ter que dormir na cadeia à noite. E vai ter os benefícios aí de saidinha, essas coisas desse tipo. E aí, isso é um dos grandes fatores também da impunidade do Brasil, né? Porque a maioria dos criminosos sabem disso. E aí eles sabem que mesmo que o cara for condenado a, sei lá, 20 anos, ele vai passar no máximo ali uns 5, 6 anos na cadeia. E depois ele vai começar a ser liberto, né? Vai começar a voltar para a sociedade. Aí esse cara, né? Esse psicopata saiu. Os documentos lá da cadeia onde ele estava, né? E dos juízes mostram que tinha algum receio em relação a essa progressão, né, essa evolução de regime dele, por conta da chance dele voltar a cometer crimes, né, porque o histórico dele era de estupro, de roubo, então é um sujeito perigoso. Só que, mesmo com esse histórico, a justiça permitiu a concessão desse benefício, né? E ele meio que se enquadrava nos requisitos ali, e aí ele foi solto para o regime semiaberto, com essas saidinhas, e conseguiu escapar. E aí, desde então, ele está sendo procurado, né, por centenas de agentes, inclusive nesse momento, e ele está sendo acusado de ter matado mais 4 pessoas de uma mesma família lá em Ceilândia, de ter estuprado a mulher também dessa família. Enfim, já acho que, se eu não me engano, já são mais de 10 homicídios que o pessoal está acusando ele. E aí, durante essa fuga que está ocorrendo agora, ele já invadiu chácaras, já fez reféns, já conseguiu escapar dos policiais no meio do mato ali, que falaram que ele é um sujeito especializado nisso. E aí, de acordo com a VEP, que é o pessoal que cuida da cadeia lá no Goiás, né? Ele participou de algumas relações de grupos pessoais e foi muito bem, né? Tava meio que se ressocializando, como o pessoal fala. E aí a justiça deu esse benefício para ele, né? De um sujeito perigoso sair na rua desse jeito. Como ele, acontecem milhões de casos, né? Por ano no Brasil. Muitos desses criminosos aproveitam esses benefícios e essas saidinhas para fugir, né? Ou para continuar cometendo crime, e isso gera também a impunidade no nosso país. E aí, segundo a justiça, né, como no presídio não era possível que o condenado ele recebesse essas visitas da família, aí a cada 15 dias ele ia poder sair do sistema prisional, né, com a previsão de retornos para o dia seguinte, coisas desse tipo. Só que ele saiu 3 vezes, voltou 3 vezes, e aí na quarta ele fugiu e está sumido até hoje. Então, espero que o pessoal consiga capturar aí, prender, né? Ou se tiver que matar ele, enfim, mas para tentar parar esse cara aí, né? Bom, a matéria era essa, não tem tanta coisa para falar, né? Não teve tantas notícias essa semana, mas caso alguém tenha alguma dúvida, quiser que volte em algum ponto, às vezes chegou depois, pode falar aí que eu volto. Caso não, aí eu encerro aqui, beber uma água. Tudo certo aí?
Tá, a Maria Eduarda falou que tá tudo certo, a Gabriela também, o Vitor também. Bom, então é isso. Agora é 8h37, né? Vocês vão ter um intervalo aí daqui a pouco. Aí é bom que vocês vão ficar com um tempinho a mais de intervalo aí. Vou parar a gravação.